Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos à palestra intitulada Utilização de leveduras não convencionais na produção de cerveja artesanal. Meu nome é Diego, sou cientista de alimentos. Antes de iniciar a palestra, só um breve histórico da minha trajetória. Sou bacharel em Ciência e Tecnologia de Alimentos pelo Instituto Federal Fluminense Campus Bom Jesus do Itabapoana, no estado do Rio de Janeiro. Pós-graduando em Vigilância Sanitária e Qualidade dos Alimentos pela Faculdade Venda Nova do Imigrante no Espírito Santo e mestrando em Ciência e Tecnologia de Alimentos pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, campus JK, na cidade de Diamantina, e também eu sou o atual presidente da Associação dos Profissionais Cientistas de Alimentos, a APCAL, que é a associação que representa os cientistas de alimentos de todo o Brasil. Começando a nossa palestra, a gente vai falar um pouquinho sobre a cerveja. Os quatro componentes da cerveja, né, os ingredientes aí da cerveja, é a água, o malte, o lúpulo e a levedura, sendo aí a cerveja composta pelos quatro ingredientes. E a gente vai falar um pouquinho de cada um deles. Antes da gente já partir para a parte que a gente fala das leveduras não convencionais na produção de cerveja, né? Então, a função de cada ingrediente aí da cerveja. A água representa mais de 90% da composição da cerveja. A água e auxilia a cerveja de três maneiras, né? Os íons presentes aí na água, né, determinarão a eficiência e o sabor do mosto. Também a água também ajuda a extrair o amargor do lúpulo e, por fim, confere sabor na cerveja dos componentes oriundos do malte. Falando um pouquinho do malte, o papel do malte é dar cor, aroma e o sabor na cerveja. O gás carbônico aí também e o álcool são também provenientes dos carboidratos do malte fermentado. Como exemplo, né, todo malte é aquele cereal que passa pelo processo de malteação. Então, como exemplo aí da figura, eu trouxe o malte de trigo, né, que vocês podem perceber aí na imagem. Tem várias cores, né, por ser mais torrado ou não tanto torrado assim, todos malteados, né, já. Então a gente pode ver aí que tem suas classificações, né? O malte de trigo, que é o trigo, né? A temperatura de malte é leve e doce, a temperatura branda, temperatura mais alta vai dar um malte aí pronunciado, né? Malte doce, malte tipo caramelo, açúcar queimado, ameixa seca, então é o malte mais começando a ficar mais torrado. São graus de torra, né, do malte. Os com aromas de café, café seco e amargo, são os cereais mais torrados aí, né? E com notas de nozes, tostado, biscoito, defumado, torrado, a gente pode perceber que está na classificação como seco e torrado, né? O lúpulo, na verdade, eles conferem, vêm aí, são classificados em duas categorias gerais, né? Amargor e aroma. Existem os lúpulos de amargor e de aroma, que eu vou explicar mais à frente, né? O lúpulo também tem como função o efeito antibiótico bacteriostático, impedindo a proliferação das bactérias gram-positivas que podem prejudicar a produção de cerveja. Então, ele vem como ele impede as bactérias de prejudicar a cerveja, né, dando um sabor diferente ou até não chegando ao produto final, né? Os tipos de lúpulo, né? Os dois tipos de lúpulos que a gente apresentou anteriormente são os lúpulos de amargor, que são lúpulos acrescentados aí no início da ebulição e fervidos durante cerca de 1 hora, mais ou menos aí, né? Dependendo do tipo de cerveja. E os lúpulos de aroma, que são adicionados ao final da fervura e são fervidos em média por 15 minutos. Então, dependendo do tipo de cerveja que vai ser produzida, né?
esse tempo pode variar aí também entre o lúpulo de amargor e o lúpulo de aroma, né? As leveduras, né? Utilizadas aí como elas agem como um fermento natural, sendo responsáveis pela transformação do mosto em cerveja, no caso, os carboidratos fermentescíveis aí da, do mosto, né? Sendo transformados em álcool, né? Vão ser consumidos pelas leveduras e transformados em álcool. As leveduras também são responsáveis pela carbonatação da cerveja, para ter aquele aspecto ali de carbonatação. E as leveduras também proporcionam, através dos álcools superiores e ésteres, os aromas aí, né? Que são os compostos secundários, esses álcools superiores e ésteres, né? Falando um pouquinho dos tipos de leveduras, a gente tem as de alta fermentação, são as que são mais utilizadas em cervejas ale, são as Saccharomyces cerevisiae aí, né, trazendo para o mercado aí 90% do mercado cervejeiro, né, compondo aí o mercado cervejeiro em 90%. As de baixa fermentação, que são das cervejas lager, né, são as Saccharomyces pastorianos, tendo outras nomenclaturas a gente pode encontrar também na literatura, representando aí 5% do mercado cervejeiro. E as 5% restantes, né, de fermentação espontânea ou leveduras nativas. Agora, falando um pouquinho das cervejas artesanais, a gente tem cervejas mais especiais, né, de diferentes, elas são diferentes das convencionais, né, mesmo tendo um processo de produção parecido, mas assim, elas são diferentes das convencionais, como a gente mencionou, né, anteriormente, os produtos aí da fabricação da cerveja, que é a água, o malte, o lúpulo e a levedura, mas as cervejas artesanais, elas são específicas de maltes, né? Não tem aquele acréscimo como a legislação deixa hoje, né? Acrescentar outros cereais, né, juntos, mas assim, as cervejas artesanais, elas são específicas, né? De um cereal específico aí para cada tipo de cerveja, como eu falei lá do, do malte de trigo, né? Uma específica cerveja com malte de trigo. Elas têm aí as cervejas artesanais, elas trazem aí o perfil de aromas bem diversificados, um sabor único em cada processo. Então, dependendo da matéria-prima que for utilizada, do malte utilizado, vai ter aí seu sabor único em cada processo, também com a ajuda da levedura, do lúpulo. Então, elas têm esse sabor único. É, São produzidas aí sem aditivos químicos e adjuntos de fermentação, também sem adição de cereais não maltados, como eu disse anteriormente. O malte aí são todos cereais que passam pelo processo de malteação, então as cervejas artesanais elas são somente produzidas com cereais maltados, e essas características das cervejas artesanais, elas afetam a preferência e a tendência do consumo das cervejas convencionais. Então ela vem aí para bater de frente um pouco com as cervejas convencionais, então elas afetam essa preferência do consumidor em relação à tendência do consumo, né, das cervejas. Agora partindo para a parte das leveduras não convencionais, né? O que a gente tem sobre as leveduras não convencionais? Elas são não saccharomyces, né? Como a gente já conhece, a levedura própria para a produção de cerveja, assim, a que a gente tem mais conhecimento é a levedura Saccharomyces cerevisiae. Então, aí, as leveduras não convencionais são classificadas, né, como não Saccharomyces, elas têm sido avaliadas aí ao longo dos estudos, em alguns artigos que eu vou mostrar mais para frente. Então, elas têm sido muito, muito avaliadas, né? São isoladas de alimentos diversos, como frutos, kombucha, que é um chá fermentado. Então, assim, elas são isoladas desses alimentos. A partir desse isolamento, né, das leveduras, elas são identificadas por um sequenciamento de DNA, né, pela prática do PCR, e
Algumas leveduras aí podem, são estudos, né, que são feitos durante esse meio, o meio acadêmico, né, como leveduras elas podem ter potencial probiótico na, na produção, né, nos estudos dela aí das leveduras, né? Elas têm podem vir a ter esse potencial probiótico, mas é todo um estudo que é feito, né, várias análises, vários ensaios de análise aí para poder ser considerado uma levedura probiótica, né? Elas produzem, em sua maioria, cervejas com baixo teor alcoólico, né? As leveduras não convencionais. São cervejas com aromas obtidos da fermentação. O aumento da diversidade sensorial da cerveja também tem essa característica, né, das não convencionais. E com essas leveduras, né, são desenvolvidos aí novos estilos de cerveja. Pensando por um lado, levedura, não convencional, com potencial probiótico e relacionado à cerveja, a gente pode dizer que a cerveja ela pode sim ter um potencial probiótico, assim, ser uma cerveja probiótica, mas associada à saúde, né? Que a gente associa o probiótico à saúde mesmo. Então, são as cervejas de baixo teor alcoólico ou não, ou sem teor alcoólico, né? Elas são zero álcool. E também para a cerveja ter essa característica probiótica, não é necessariamente somente produzir ela com uma levedura que foi considerada probiótica. A levedura tem que estar presente ali na cerveja, né, no líquido, na hora do consumo. Então, ela tem que estar viável ali dentro na cerveja, né, durante o consumo, para ser considerada uma cerveja probiótica. Do contrário, se ela for produzida ela pode ser produzida com uma levedura não convencional, de característica probiótica, porém, se ela fizer, passar pelo processo de filtração, não, não vai ser uma cerveja probiótica, vai ser uma cerveja produzida a partir de leveduras probióticas. Então, assim, tem essa diferença, né, que a gente tem que se atentar. É, então, assim, falando um pouquinho das cervejas com as leveduras não convencionais, né? O processo de produção é semelhante às cervejas convencionais, não muda muita coisa, né? Alguns casos aí tem um tempo maior de fermentação, dependendo, porque as leveduras elas demoram, as não convencionais elas não são adaptadas à produção de cervejas, como a Saccharomyces cerevisiae, né? Então ela já é própria para a produção de cerveja. Então as não convencionais elas demandam um pouquinho mais de tempo. Então assim, tempo maior de fermentação elas aí, né? Durante a produção, né? Elas trazem, como eu disse anteriormente, né, perfis e aromas diversificados para cervejas, né? São umas cervejas com perfis de aromas bem diversificados e são sabores únicos. Então, quando comparadas, né, às cervejas convencionais, produzidas com as leveduras próprias, né, com a Saccharomyces cerevisiae, a gente tem aí a comparação, né? Então, essas cervejas com as leveduras não convencionais, elas têm um sabor único na sua produção. É, então, falando um pouquinho sobre os gêneros, né, de algumas leveduras não convencionais, a gente tem aí que alguns já têm estudos, né, com essas leveduras, né, inclusive no mestrado. Eu tenho trabalhado com esses gêneros, né, de leveduras. Então, a gente tem aí a Brettanomyces, que ela não é muito utilizada por apresentar off-flavor, né? Mas assim, tem alguns estudos que a gente já vê de algumas espécies, né, do gênero de Brettanomyces que podem ter uma cerveja bacana aí no seu processo final, né? Então, obter uma cerveja de, de sabores apresentáveis aí, né? Tem essa parte do off-flavor, né? As píqueas também, tem uns gêneros aí das espécies de píquea também sendo estudadas com leveduras não convencionais. As Saccharomycoides, né,
Cluiveromyces também tem alguns estudos, né, já com essas leveduras. Tem outras leveduras também não convencionais aí que são estudados, mas eu trouxe alguns, só os quatro exemplos aí de gêneros, né, das leveduras. E para finalizar a nossa palestra, né, bem rapidinho aí, a gente tem essa questão dos trabalhos já desenvolvidos com essas leveduras não convencionais na produção de cerveja, né, como esse primeiro trabalho aí, né, a gente tem as leveduras não convencionais de subprodutos da fermentação, né, subprodutos fermentados, né, do mel. O foco aí nas cepas de Hanseníase-Aspora, né, o Varum, para a produção de cerveja artesanal. É, esse trabalho, né, na verdade, foi um estudo com várias leveduras, mas um total aí de 404 leveduras foram isolados do subproduto do mel fermentado e identificados como Saccharomyces, Cerevisiae, entre outras aí também, como em estudo, né, a Hanseníase-Aspora, né, o Varum. Então, cinco cepas dessa levedura específica do trabalho foram selecionados, né, a Uvarum, né, e para sua capacidade de fermentação de cerveja. Elas foram selecionadas para ver essa capacidade da fermentação, né, o trabalho traz isso. E, curiosamente, né, essas cepas mostraram crescimento aí na presença de etanol e lúpulo, e um crescimento bem mais rápido, né, que as cepas de levedura Saccharomyces, que são as do controle, né? Foram utilizadas como controle também a Saccharomyces cerevisiae, por conta dela já ser uma levedura própria e já utilizada mesmo para a produção de cerveja, né? E nesse segundo trabalho, eu trouxe aí para a gente também analisar um pouquinho, a aplicação de leveduras não Saccharomyces com alta atividade de beta-glicosidade, né? Para realçar o sabor floral relacionado ao terpeno em cerveja artesanal. A levedura utilizada nesse trabalho foi a Cândida glabrata, né? A análise de aroma, fizeram uma análise de aroma de cerveja fermentada, então foi realizada aí usando gás, a cromatografia gasosa de espectrometria de massa e demonstrou aí alguns terpenos de ligação e glicosídeos que foram significativamente em aumento aí, né, nessa análise. A cerveja final apresentou características também florais e frutadas únicas, né? Então, depois dessa avaliação toda, os resultados aí trouxeram aí uma cerveja de final de características florais, né? E frutadas, né? Sabores únicos, características únicas. E, no geral, né, a Cândida foi considerada, sim, uma levedura com potencial para fermentação de cerveja, com propriedades únicas também, como as características florais e frutadas. Então, assim, o trabalho aí avaliou e trouxe como resposta, né, que a Cândida glabrata pode sim ser uma levedura não convencional e para poder ser, não, aquela não Saccharomyces, na verdade, né, para a produção de cerveja. Então, ela tem um grande potencial aí para a produção de cerveja. O terceiro trabalho aí, né? A gente tem o título, né, de avaliação de leveduras não convencionais com potencial probiótico para a produção de cerveja artesanal enriquecida de proteína. Então, assim, com proteína. Então, aqui a gente pode perceber que eles fizeram a avaliação de uma levedura não convencional com potencial probiótico, né, para uma cerveja fortificada e com proteína, né. Então, o trabalho trouxe aí 43 linhagens de leveduras selvagens pertencentes a diferentes gêneros, como a Cluveromyces, a Torulaspora, a Brettanomyces, a Pichia, a Cândida, e entre outros, né? Até daqueles gêneros que eu trouxe anteriormente, elas foram previamente avaliadas por suas características probióticas
foram testados para a produção e foram em si testados para a produção de cerveja artesanal. As cepas selecionadas, né? Algumas foram as das cepas analisadas, as selecionadas, elas tiveram dentro delas tiveram aí a Saccharomyces cerevisiae, né? Elas determinaram aí um aumento significativo nos principais compostos aromáticos, como acetato de etila, acetato de isoamila e também álcools superiores, né? Então, assim, elas tiveram esse aumento aí nessa determinação desses principais compostos aromáticos. As leveduras também nesse trabalho, eles perceberam que as leveduras selecionadas também podem contribuir para a obtenção de uma cerveja artesanal premium com alto valor nutritivo e também um valor funcional aí também, né? Características, né? Com um caráter aromático distinto também, por ter essa avaliação com por adicionar aí a fortificada com proteína, né? E por fim, né, tem um quarto trabalho que eu trouxe para vocês também, a gente estudar um pouquinho sobre ele, ver só os principais pontos dele, que são leveduras não convencionais, não Saccharomyces, na verdade, né, para a produção de cerveja, né, um site aí sobre os aspectos considerados, de considerações de segurança mesmo, porque a gente precisa ter essa noção de ter os aspectos aí e as considerações de segurança na produção de cerveja, né? Então, assim, as preocupações de segurança, né, específicas, o trabalho ele traz mais essa análise, né, de segurança da produção de cerveja, né? Então, assim, as preocupações de segurança específicas de cepas que devem ser avaliadas, né? Envolve o potencial de patogênicos, resistência antifúngica, produção de aminos biogênicos e também, né, possíveis reações alérgicas. Então, existe essa preocupação com a segurança na produção de cerveja, né, com essas leveduras não convencionais, não só caromíceas, né, na verdade, né? A aplicação de leveduras não saccharomyces, né, para cerveja industrial, produção, e é uma produção promissora aí, né, em termos de definições para novos patógenos ela traz aí uma análise, né, sobre protótipos, né, na verdade, novos protótipos de desenvolvimento de cervejas mais saudáveis e seguras, mas somente se as boas medidas, né, de segurança alimentar, ou seja, tanto quanto a cepa do processo de produção, estão em vigor em todo o alimento da cadeia do valor, né, de valor ali. Então, assim, para se ter uma cerveja saudável e segura, né, tem que ter aquelas medidas de boas práticas de fabricação também junto, né, mas também as de segurança alimentar, né, sobre essas análises de patógenos, né, de antifúngicos, né, então tem essa questão toda. E o trabalho em si, né, trouxe aí um papel antigo das leveduras em tornar as bebidas mais seguras, né, e assim melhorar a segurança alimentar, né, enfatiza mesmo o trabalho nessa questão, né. Então, assim, se vocês quiserem ter mais acesso a esses trabalhos, podem mandar e-mail, eu vou deixar meu contato no final, eu envio para vocês o trabalho, né, para quem quiser ler ele por completo, que aqui a gente não consegue trazer ele totalmente completo, né? Mas pode me mandar e-mail que eu mando sim os trabalhos para quem quiser, né, ver por completo mesmo. Ou pode pedir o pessoal da organização também, tem meu contato aí, eu envio para eles também, tá bom? E eu quero agradecer a todos pela paciência e de me ouvir um pouquinho nessa palestra, pela participação de todos também na palestra e também agradecer a organização do evento, né, por mais um ano aí nesse convite, por mais um ano para poder palestrar para vocês aí.
E eu deixo aí meu contato, né, para eventuais dúvidas ou se quiserem mesmo os artigos ou qualquer outro assunto que vocês tenham relacionado, a gente pode estar aí conversando também. Então, eu quero agradecer mais uma vez e tenham todos aí um ótimo evento e aproveitem bastante. São várias palestras de grandes conhecimentos aí, né? Então, aproveitem bastante, tenham um excelente evento, né? E até a próxima, pessoal. Abraço.